Quero convidar o pastor Humberto para estar aqui, vai estar cuidando de nós na palavra de Deus nessa noite. Irmãos, todo mês de julho nós cedemos o altar para ouvir os nossos pastores, né, ministrar a nós aquilo que eles têm aprendido de Deus. E nós fizemos isso durante todo o mês de julho. E hoje o pastor Humberto, conhecido carinhosamente por muitos aqui como Betinho, vai estar cuidando de nós e compartilhar conosco aquilo que ele tem aprendido do Senhor. Betinho, irmãos, é um menino que cresceu nessa casa, participou do ministério infantil quase, né, Betinho? Quase ali, cresceu nessa casa, irmãos, como homem, em graça, em sabedoria, em estatura, não cresceu muito, mas ele tem crescido, irmãos, nesse lugar, amém? É uma bênção, é um pastor dessa casa e vai compartilhar conosco nessa noite a palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos, Senhor Deus, a vida do nosso pastor, Senhor Deus. Pai, que ele venha trazer, Senhor Deus, ao nosso coração aquilo que ele tem aprendido de Ti, Senhor Deus, em seus momentos de busca, em seus momentos de oração, em seu momento de intimidade, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus. Nós o liberamos, ó Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, para nos pastorear e para nos conduzir, Senhor Deus, a passos verdejantes, Senhor Deus, na leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Opa, mais forte, em nome de Jesus. Glória a Deus! Amém. Amém, igreja. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui, junto com os irmãos, cultuando, adorando ao nosso Deus. E como é bom poder servir a esse Deus maravilhoso, que sempre tem cuidado de nós, não é mesmo? Se eu for parar, muitas vezes, para lembrar muitas histórias, muitos momentos no qual tenho vivido aqui nessa casa, nessa igreja. São lembranças maravilhosas, lindas. E em cada momento, cada reunião como essa, nos dias de culto, dias de encontro, dias, muitas vezes, no qual participava de estudo com jovens, tudo sempre foi somando para o meu crescimento espiritual. Nada foi em vão. Pelo contrário, tudo foi me fortalecendo a cada dia, mais e mais a minha fé no nosso Deus, no nosso Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E é por isso que nós nos reunimos aqui, por muitas e muitas vezes, primeiramente, sempre para adorar ao nosso Deus, engrandecer ao nosso Deus e, consequentemente, para mantermos a nossa fé sempre acesa, firme ao nosso Deus. Amém, igreja? É muito importante que você esteja aqui sempre, não somente buscando na sua casa, que é importante também, mas é muito importante que estamos reunidos aqui no coletivo, onde um ajuda o outro, um dá um apoio para o outro, buscando, chorando junto, nos alegrando juntos. Isso é ser igreja, isso é ser o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, amém? Quero convidá-los nesse momento a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, o capítulo 25. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 25. A palavra de Deus nos diz assim, do versículo 1 até o 13, vamos ler. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam:
dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Eis a palavra do Senhor. Antes que eu esteja explanando aqui esse texto, eu quero fazer uma pergunta retórica. Não precisa responder. O que vem à mente de vocês? O que vem na nossa mente quando nós ouvimos a palavra Jesus está voltando? Quando muitos cristãos ouvem essa palavra, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso, que eu comecei a ir para a igreja e era recém-convertido. Eu ouvi essa palavra de uma prima minha que estava me evangelizando, a Tatiane, bênção. E logo quando ela ouviu, no momento eu não entendi muito, então eu ouvi e falei: nossa, legal, interessante. E depois que ela começou a explicar um pouco sobre o que era a volta de Jesus, eu comecei a ficar assustado. Falei: meu Deus, um dia terrível, né? Para quem é pecador. E eu sou um pecador. E eu comecei a meditar nisso e fiquei pensando: nossa, e agora? Jesus está voltando, e se eu não estiver preparado e ele vir buscar a sua igreja e de repente eu fico? E comecei a pensar nisso. Então, quando paramos para pensar nisso, alguns, como igreja, instantaneamente se alegram, dão glória a Deus, aleluia, Jesus está voltando, oh glória, estou esperando por esse dia. Outros ficam meio inseguro, meio triste, outros ficam indiferentes e não entendem muito. Por quê? Será que temos vivido as nossas vidas como quem está esperando a volta de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, a palavra de Deus nos retrata sobre dois tipos de igreja. Aquela que estava esperando pela volta do Senhor, estava se preparando, estava preparada, estava lá com sua lamparina acesa, e também tinha na botija o azeite, que é o combustível que mantém a lamparina acesa. Então estava lá guardado lá. Só que também menciona que tinham as 5 loucas, que também tinham suas lamparinas acesas, mas não tinham nada guardado. E com o tempo a lamparina vai gastando aquele combustível. E se não tiver o combustível guardado, o que acontece? Se apaga, não é mesmo? No versículo 5, acompanha comigo aí, irmãos. Um fato que me chama muita atenção aqui, do porquê que essas 5 virgens loucas talvez não guardaram azeite. Olha o que diz aqui, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O esposo estava demorando, estava passando tempo, e ele não chegava. E aí o que aconteceu? Elas cansaram, se acomodaram, adormeceram. Não estava mais preocupada com o tempo que o esposo ia chegar. Retratando isso para a igreja, temos vivido tempos, irmãos, que muitos de nós, muitas vezes, com o passar do tempo, nós desanimamos, nós relaxamos, não é mesmo? Começamos bem. Eu me lembro logo quando eu fui chamado pelo Senhor, me converti, eu começava a ir para a igreja todos os dias. Eu tinha prazer de estar na casa de Deus todos os dias. Eu tinha mais tempo também, era solteiro, era criança. Então eu sempre estava lá. E como era bom, irmãos. Primeiro amor, não é mesmo? E eu estava sempre lá, adorando, buscando. Só que você
parar um pouco para refletir sobre isso. Como que tem estado a oração, a nossa oração hoje, nos dias de hoje, no dia a dia? Será que nós temos sido fervorosos? Será que nós temos buscado com fervor a presença de Deus? Eu quero dizer não somente no individual, não, irmãos, no seu particular, na sua casa, mas eu quero dizer como igreja também. Como que a igreja tem se apresentado em oração a Deus? Nas nossas reuniões de oração, temos muita programação aqui, graças a Deus, para estimular os irmãos, para me estimular também. Temos estado presente, irmãos, sempre que podemos. Sabe, algo para se refletir. Nós temos buscado. Quantas vigílias nós nos marcamos nessa igreja? Uma igreja que muitas vezes nós vemos aqui hoje, por exemplo, a casa cheia, bênção, glória a Deus. Se eu não me engano aqui, costuma ter de 200 a 300 pessoas, talvez mais. Mas quando marcamos vigílias, muitas vezes a gente vê 10, a gente vê 20. Durante um bom tempo aqui, pelo menos por uns 2 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive o privilégio de estar me reunindo com alguns irmãos aqui nos domingos de manhã, 8 horas, e nós marcávamos um devocional, um momento muito especial, onde muito cresci a minha fé aqui com os irmãos, mas eram 2, 3, 4, e nós anunciamos aqui na igreja. Eu não quero falar somente dessa igreja não, irmãos, não se sintam julgados de forma alguma, eu falo isso para mim também, a palavra primeiro bate em mim. Falo na igreja em geral. Será que nós temos buscado a Deus em oração como deveríamos estar buscando? Temos buscado? Outro fato que me chama a atenção, que muitas vezes nos traz um desânimo e ficamos mal acomodados, é o jejum. Como eu ouvia falar de jejum quando eu comecei a caminhada cristã. Ouvia muito falar de jejum. Vamos jejuar, vamos buscar Deus, vamos consagrar a Deus, pois assim nós vamos vencer o inimigo. E por muitas vezes eu fui estimulado a estar jejuando, junto com os irmãos. Nós fazíamos um combinado, né? Irmãos, vamos orar tal dia, vamos jejuar tal dia, tal hora até hora, jejum total, jejum parcial, e nós entrávamos nessa. E como me edificou esses jejuns, irmãos. Como eu aprendi a vencer os desejos da carne, orgulho. Então eu me dedicava a isso, a consagração. E isso tudo foi formando o meu caráter cristão. Aleluia. E não muito também distante, mas acompanha a palavra de Deus. Essa talvez tenha sido a que eu mais demorei para me dedicar mais na minha caminhada cristã. Uma coisa, irmãos, nós nos reunimos aqui, nos sentarmos, ouvimos a palavra, recebemos a palavra nos nossos corações, através dos ministradores, pastores, pregadores de Deus. Ouvimos, recebemos com alegria, damos glória a Deus, vamos, aleluia, que bênção, eu precisava ouvir essa palavra. Hoje é domingo, chega a segunda-feira, terça-feira, você não medita na palavra, você já nem lembra mais o que você ouviu no domingo, você nem anotou qual foi a palavra que foi ministrada. Hoje ainda temos a vantagem que temos a live, temos o YouTube, mas muitas vezes você nem olha. Irmãos, não se sintam julgados, amém? Estou falando primeiramente, para mim, é toda a igreja. É só ei, precisamos despertar, precisamos fazer melhor para Deus. Como tem estado a nossa fé diante de Deus? Como tem estado a nossa fé? Jesus está voltando, irmãos. E Ele espera encontrar a sua igreja preparada, ativa. A chama da fé queimando, forte, irmãos. Talvez você tenha alguma dúvida, às vezes fala, não, mas tem tantas profecias ainda para se cumprir.
tem tanto tempo ainda para passar. Ei, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos equivocados em relação ao tempo de nossas vidas. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Hoje mesmo, Ele pode voltar. Você crê? Eu creio. E muitas profecias já têm se cumprido, sim, irmãos. E talvez se você não tem reparado, não tem visto, eu quero só mencionar uma palavra aqui com vocês. Volta aí comigo no livro de Mateus mesmo, abre no capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Volta aqui no versículo 6, irmãos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olhar, irmãos. Olhar ao redor. Quantas coisas nós não temos visto acontecer nesse mundo? Há muito tempo já, não é mesmo? Guerras, fomes, pai que mata filho, filho que mata pai. Tantas coisas horríveis que nós vemos acontecer. E a palavra nos diz claramente aqui, no versículo 8, que isso é só o princípio das dores. Sabe, irmãos, há um tempo atrás, minha esposa, ela trabalhava no ofício de doula. O que é doula? Doula é educadora perinatal, isso, né? Perinatal, aquela que acompanha a gestante durante a sua gravidez, ensinando a respeito dos cuidados com o neném e preparando ela para o parto. E uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é que antes de vir as dores de parto, que são aquelas dores mais intensas, vem umas dores que elas vêm um tempo e passa, são fortes também, mas elas não são constantes em todo tempo, que são os pródromos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que hoje nós temos vivido, sim, esses pródromos, que antecede as dores de parto. E com os pródromos vai passando o tempo, automaticamente vai se intensificando. Não sei se vocês têm percebido, mas o tempo entre uma guerra ou outra está encurtando. Já não é mais aquele tempo que demorava para acontecer outra coisa. Você ouve falar de uma guerra aqui em Israel, já está acontecendo outra lá na Ucrânia, e de repente já está acontecendo outra lá na Rússia, e de repente já começou outra aqui no Brasil, uma guerra comercial, enfim, e está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, e parece que as coisas estão se intensificando mais, intensificando mais e mais e mais. Ei, irmãos, será que isso não é os sinais? Não são sinais claros? Que o mundo está gemendo pela volta de Jesus? O mundo está gemendo, sim, pela volta de Jesus, igreja. E nós precisamos acordar, despertar e nos posicionar como verdadeiros cristãos
e começar a buscar a Deus com mais intensidade, com mais fervor, com mais fidelidade, santidade, eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, eu não quero estar aqui para assustar ninguém, nem aterrorizar, mas eu vim aqui com uma palavra de alerta, irmãos. Uma palavra que o Senhor primeiro vem alertar a mim para compartilhar com vós, igreja. Essa palavra não é muito ministrada nas igrejas, irmãos. Não é difícil ouvi-la. Mas como é necessário, irmãos. Como nós precisamos ouvir essa palavra. Precisamos ouvir com muita atenção, com temor a Deus, para que assim possamos manter a nossa fé firme nele. Mas aí você me pergunta, e o que eu faço para estar preparado para a volta de Jesus, então, diante de todas essas coisas que têm acontecido? É simples. Mantenha a chama da sua fé acesa. Mantenha a chama da sua fé acesa. Tem que alimentá-la. Como? Certo dia eu estava trabalhando. E nesse dia que eu estava trabalhando, eu fui convidado a estar participando de uma palestra de brigada de incêndio na empresa. Para que eu possa virar brigadista e cooperar. E nessa palestra, Deus começou a falar comigo, de um jeito assim, bem diferente, né? Que interessante, né? Nunca parei para pensar dessa maneira, e Deus mostrando as coisas para mim. Quantos aqui trabalham em empresa? Trabalharam? Isso. Então, acho que muitos aqui já fizeram esse curso, vão entender claramente o que eu vou falar. Eu aprendi que para se nascer o fogo, para se surgir o fogo, é necessário que nós vamos ter a combinação de 3 elementos e uma reação em cadeia. Quais são esses elementos? Imagine comigo um triângulo aqui. Vamos imaginar. Eu vou desenhar aqui, você imagina, tá? Triângulo. Primeiro elemento, comburente. Precisamos de comburente. O que seria o comburente? Comburente é o gás que alimenta esse fogo, geralmente o oxigênio. Segundo elemento, calor. Precisamos do calor, é aquela faísca, a fagulha que dá a combustão, que liga ao fogo. Terceiro elemento, o combustível. O combustível é tudo que pega fogo. O papelão, o óleo, o álcool. Entendendo sobre isso, sobre esses 3 elementos que, juntos, o triângulo do fogo, forma uma reação em cadeia e aí se acende fogo, eu quero trazer isso agora para a palavra de Deus. Deus começou a falar comigo assim. Imagine a sua fé. Como assim, Senhor? Aí Deus me levou a pensar no fogo de novo. Imagine o fogo. Se você tirar um desses elementos, que seja o comburente, que seja a fagulha, você apaga a fagulha de fogo, ou combustível, você tira, o que acontece? O fogo apaga, correto? Não tem mais fogo. Se eu tirar o combustível, apaga o fogo. Se eu abafar, tirar o oxigênio, apaga o fogo. Se eu for lá e apertar lá aquela, dependendo se for uma vela, né? Se eu for lá, aperta lá como se diz? Esqueci o nome. O pavio? Isso. Apaga o fogo. Então Deus começou a me levar a pensar sobre isso. E se for a sua fé? Eu falei, como assim, Deus, a fé? O que eu preciso para manter a minha fé acesa? Eu quero entrar aqui, então, no primeiro elemento, que seria o comburente. Deus me levou para converter em a oração. Qual a importância da oração, irmãos? Significa ter uma conversa contínua com Deus, buscando sua orientação, força, graça em todos os momentos da nossa vida. A oração nos leva a reconhecer que Deus, Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor,
A oração nos desperta a fé de tal maneira que nós sabemos e reconhecemos que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que criou a mim, que criou a você e tudo que existe. E Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele tem o poder, e a Ele seja toda glória, honra e majestade. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Ei, irmãos, e foi dessa maneira que Deus começou a se revelar a mim desde o começo da minha vida, sabe, irmãos? Eu não ia para a igreja quando eu era criança. Meus pais falaram de Deus para mim. Os pais deles falaram de Deus para ele. Meu pai tinha uma Bíblia dentro da gaveta do guarda-roupa dele. Eu nunca vi ele ler essa Bíblia. Foi o pai dele que deu. Mas aí, certo dia, meu pai e minha mãe juntavam os filhos lá, minha irmã Priscila, meu irmão Roberto, e falou: olha, eu quero falar para vocês uma coisa. Existe um Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo o que existe e nós devemos adorá-lo. Nós devemos respeitá-lo. Nós devemos obedecê-lo. Isso já foi suficiente, irmãos. E vocês precisam orar. Meu pai e minha mãe falavam: vocês precisam orar. Eu vou ensinar para vocês como orar. Então eles ensinaram do jeito dele como nós deveríamos orar. E instantaneamente, irmãos, a partir desse momento, quando nós começamos a orar, todas as noites antes de dormir, surgiu a fé. Instantâneo. Começamos a ter conhecimento, entendimento, consciência de que existe um Deus e que eu preciso orar, respeitar e reconhecer que Ele é Senhor na minha vida. Mesmo sem ir para a igreja, mesmo sem ainda não ter ouvido a palavra, aquilo gerou fé em nossos corações, através da oração, irmãos. Posso ouvir glória a Deus? Quantos foram assim? Não é mesmo? Primeiro vem assim para mim, irmãos. E acredito para muitos de vocês também. Através da oração. Uma oração simples e humilde de criança. Uma oração estimulada pelos meus pais. Pela minha irmã, que era mais velha também. Começamos a orar. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 6. Olha que interessante. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. A oração que o próprio Senhor Jesus nos dá como modelo para fazer. Amém, irmãos? Abriram aí? Vou botar aqui, deixa eu abrir a minha aqui que eu... Mateus 6, 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira frase: Pai nosso que estás no céu, inicia com a afirmação da paternidade de Deus sobre todos, estabelecendo uma relação de amor e confiança similar à de um filho como pai. Santificado seja o vosso nome. Reconhece a santidade e a importância do nome de Deus, buscando que sua glória seja manifestada em todas as coisas. Venha a nós o vosso reino, expressa o desejo da vinda do reino de Deus, onde a vontade divina será plenamente cumprida. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pede que a vontade de Deus seja realizada em todas as áreas da vida, assim como já é perfeita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reconhece a dependência de Deus para as necessidades básicas do dia a dia, pedindo o sustento necessário para a vida. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pede o perdão divino condicionado ao perdão concedido a outros, mostrando a importância do perdão mútuo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pede a proteção contra as tentações e livramentos do mal, reconhecendo a fragilidade humana diante das provações, porque teu é o reino e o poder para agora,
para todos sempre. Amém. Reconhece o poder, a glória e majestade de Deus, a soberania dele sobre as nossas vidas, pois ele tem o controle de todas as coisas. Eu posso ver um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus nos dá esse exemplo de oração para reconhecermos, em primeiro lugar, o quão Deus é grande. Para reconhecermos que Deus é Pai. Já começa assim: Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus de novo? Ele é o nosso Pai. E como Pai, todo Pai tem um prazer em seu filho, em cuidar do seu filho. Todo Pai ama o seu filho. E o Pai nos ama. Amém, igreja? A oração também, ela fortalece a nossa fé, a esperança, o amor em Deus. Salmos, capítulo 63. Vamos ver aqui outro exemplo de oração. Salmos, capítulo 63, a partir do versículo 1, do 1 ao 8. Uma oração de Davi. O título é Anseio da alma por Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Uma oração que demonstra o quanto eu me sinto dependente e protegido pelo Senhor. O quanto eu entendo que o Senhor está comigo e não me deixa nenhum mal acontecer comigo. Uma oração, irmãos, que nos leva a ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com o Pai. Essa oração sim sustenta a nossa fé. Essa oração sim mantém a nossa fé acesa. Esse tipo de oração, um diálogo de amigo, pois o nosso Pai sim é o nosso amigo. E que Ele deseja verdadeiramente é que nós venhamos ter esse diálogo aberto com Ele, podendo expressar e contar a Ele tudo que acontece em nossas vidas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Quantas vezes, meus irmãos, eu mesmo não me ajoelhei na cama de minha casa para abrir meu coração para Deus, para sim, muitas vezes, agradecer, glorificar, exaltar, mas também teve dias, irmãos, que eu chorei amargamente e pedia por socorro, pedia por ajuda. Senhor, me ajuda. Pai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu não estou sabendo como resolver, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é infinito em sabedoria, em glória e poder, pode me ajudar, Pai. Por isso eu clamo a Ti e peço, fala comigo, Senhor. Faça com que as coisas venham acontecer na minha vida da forma que eu preciso que aconteça. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que tem que ser, Pai. E diante dessas situações difíceis que muitas vezes estou passando, Pai, que eu possa crescer, que eu possa confiar em Ti, pois o Senhor é assim o meu Deus, e o Senhor cuida de mim. Eu não vou duvidar, eu não vou entristecer, eu não vou esmurecer, pois o Senhor está comigo. Então eu começava a orar, e começava a intensificar a oração, e aquilo ia acendendo mais e mais meu coração. Então eu já não estava mais olhando a dificuldade, não, irmãos, mas eu estava olhando ao Senhor Todo-Poderoso, que resolve tudo, pois para Ele nada é impossível, todas as coisas é possível para Deus. Quantos creem, dão glória a Deus? Aleluia! É importante, irmãos, nós orarmos com essa oração fervorosa, pois isso mantém, sim, a nossa fé acesa, irmãos. Segundo elemento que eu quero dizer aqui nesse momento, para refletirmos, seria o calor que Deus converteu para mim, que é o jejum.
estava falando um pouquinho aqui. O quão é importante o jejum. Por que nós precisamos jejuar? Livro de Joel, aleluia, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz aqui. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Os homens de Deus, o povo de Deus, tinham se desviado novamente da presença do Senhor. E isso acontece por inúmeras e inúmeras vezes quando você vai estudando a Bíblia, você vai estudando, você vê ali no livro de Êxodo, você vê no livro de Números, outros livros, quantas vezes nós esquecemos da palavra de Deus, esquecemos de Deus e nos afastamos dele. E muitas vezes, quando nos afastamos deles, caímos sim em pecados. E o que é necessário para que voltamos a nos aproximar de Deus, além da oração? Consagração, o jejum, irmãos. O jejum tem poder enorme de nos aproximar mais íntimos de Deus. Então aqui Joel, nesse versículo, o Senhor diz, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e pranto. O Senhor estava estimulando o povo, ei, me busque que eu vou me aproximar de vocês novamente. Jejum, oração, venha. A palavra de Deus diz ali, se eu não me engano, no livro de 2 Crônicas 7,14. Abre comigo lá. Só para mim não errar mesmo. Segunda Crônicas 7,14. Olha o que diz aqui, é isso mesmo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Posso ouvir glória a Deus? Olha o que a palavra de Deus diz, eu vou sarar essa terra, se o meu povo se converter a mim, se humilhar, com jejum, sim, com jejuns, e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, não mais voltar a cometer aqueles pecados, antes se converter de coração a Deus e andar em santidade, através de uma vida de jejum e oração, irmãos, através também do terceiro elemento que eu quero estar entrando aqui já, a palavra de Deus guardada no coração. Aleluia. Precisamos jejuar, irmãos, pois através do jejum nos aproximamos de Deus. Através do jejum, irmãos, nós aprendemos a ter autocontrole das tentações que nos é apresentadas no mundo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e quando ele foi tentado pelo inimigo, ele estava cheio do poder. Cheio do poder de Deus, do Pai. E ele respondeu com a palavra. Ele foi tentado 3 vezes. E estava fortalecido. Entrou no deserto cheio do Espírito. E saiu do deserto no poder do Espírito. Olha o que o jejum traz. O poder. Livro de Daniel, capítulo 1. Você vai ver lá também a história de Daniel. Quando foi levado à Babilônia, preso e cativo pelo rei Nabucodonosor, lá foi proposto para eles que eles tivessem que comer as iguarias do rei, as comidas do rei, que eles se contaminassem com aquelas iguarias, comidas que muitas vezes eram consagradas lá a demônios, mas ele falou, não, nós não vamos comer isso não. Ofereça-nos para nós somente legumes, frutas e verduras, se não me engano foi isso. E assim foi. Eles fizeram esse jejum. Não comeram das iguarias. Ficaram separados, comendo só legumes
verduras e fruta. Imagine, irmãos, 3 jovens, imagino que eram adolescentes. Aquele reino, aquele banquete, aquela monte de comida maravilhosa lá, gostosa, saborosa, e eles olhavam aquilo e falavam, não, nós não vamos nos contaminar com isso. Nós não queremos isso. Antes nós vamos nos manter firme na presença de Deus, com nossos costumes, com a nossa crença. Não comeram. E veja o que aconteceu depois de determinados dias. Eles foram vistos pelo rei, se não me engano, e foram vistos mais saudáveis, mais vigorosos que todos aqueles outros jovens que também entraram para se estudarem lá também. E o mais especial, foram abençoados com conhecimento, assim, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais do que todos os outros sábios daquele reino, para se apresentar ao rei, para servir ao rei. Então Deus deu esse poder para eles, através do jejum, através da fidelidade, a oração. A oração e jejum, poder para manter a fé acesa, irmãos. Precisamos disso. Terceiro elemento, irmãos. Vou acelerar um pouco aqui. Esse, como eu disse, foi o que eu levei um pouco mais de tempo para me dedicar. Mas e quando eu comecei a me dedicar, foi algo que foi como se fosse, imagine uma boa construção. Tijolo por tijolo, construindo, melhorando, me lapidando meu caráter de tal forma que hoje eu dou glória a Deus pela pessoa que o Senhor tem feito me tornar. Quando eu olho para trás e falo, nossa, glória a Deus, Senhor, obrigado. Quantas coisas o Senhor tem me ensinado, quantas coisas tenho aprendido, e o quão o Senhor tem mudado a minha vida, através da palavra, através da Bíblia, irmãos. Irmãos, não podemos nos contentar somente em ouvir, em estar aqui na igreja e ouvir a palavra, que é bênção, sim, precisa estar atento a ouvir, sim, mas você precisa se alimentar diariamente em sua casa, irmãos. Diariamente, onde você estiver, às vezes no trabalho, onde você estiver, irmãos, tenha um tempo de meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, examinais as escrituras, pois elas são que testificam de mim. O próprio Jesus falando, ei, quer me conhecer, quer saber quem eu sou? Examina a palavra de Deus, examina a Bíblia. Você vai me conhecer, eu irei me revelar a ti, quando você me buscar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quando eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, abra aí comigo, rapidamente, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha o que eu aprendi, que ficou mais claro, mais forte, que eu entendia superficialmente no começo da minha caminhada cristã, mas depois que eu comecei a meditar na palavra, comecei a mastigar mais essa palavra, comecei a refletir todos os dias, isso ficou ficando mais forte. Olha o que diz aqui, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha o peso que tem essa palavra, irmãos. O meu Deus, o seu Deus, Ele é santo. E importa que nós também sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Ah, eu não sabia disso? Não. No começo eu não sabia que eu tinha que ser tão santo assim. E tenho buscado. Ainda não sou, ainda não somos, mas um dia iremos ser. É uma caminhada de perseverança, insistência, de entrega, de dedicação, um passo de cada vez, buscando, conhecendo, deixando que o Espírito Santo de Deus venha mudar tudo que precisa ser mudado aqui dentro, venha limpar, purificar. Por quê? Porque eu preciso disso. Vai comigo agora em João 14. Versículo 21. Olha o que diz. As palavras do próprio Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha a importância de guardarmos a palavra de Deus, irmãos. Quando guardamos os seus mandamentos nos nossos corações, isso é uma demonstração de amor a Deus, de temor ao Senhor. Meu pai sempre me ensinou desde criança que ele não queria muito que eu agradasse ele, sabe? Fizesse agrados. Quando era criança, a gente aprontava alguma coisa, eu e meu irmão, né, brigava. E às vezes a gente tentava agradar ele para disfarçar, para ele não ficar tão bravo, irado com a gente. E ele falava assim: olha, filho, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam ficar me agradando. A melhor forma que vocês têm de demonstrar para mim que vocês me amam é me obedecendo. Eu dou aqui as instruções para vocês, para o bem de vocês, para que vocês venham viver bem. Então, só obedecer, que isso vai ser a minha recompensa. Tá? Quando obedecemos a palavra de Deus, irmãos, com amor, nós damos valor aos seus ensinamentos, que nos guarda, nos protege do mal, que nos dá o devido cuidado que nós precisamos. É para isso que servem os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, não me lembro o versículo, mas você pode abrir depois. Lá está falando sobre quando Deus entregou as tábuas da lei para Moisés, os 10 mandamentos. São esses que nós precisamos guardar e vivê-los, colocá-los em prática. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz: e amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos. E seguindo esses 2 mandamentos, você cumpre todos os outros. Porque o amor, ele é bondade, ele é um bom cuidado, ele respeita, ele não deseja o mal dos outros. Amém, irmãos? Precisamos guardar essa palavra nos nossos corações. E já caminhando para o final, preciso me adiantar um pouco. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, e o versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, depois de ter passado aqui por esses 3 elementos, oração, jejum e palavra, eu falei que tem uma reação em cadeia. Nós precisamos juntar esses três elementos, para que a nossa fé seja acesa. E quando a fé está acesa, nós precisamos colocar em prática. Temos recebido o entendimento através da palavra de Deus. Agora, irmãos, mais do que nunca, precisamos colocar isso em prática. Isso tem que estar na nossa vida cotidiana, todos os dias. Nós precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos aprofundar mais na palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, buscar mais intensamente, para que assim a nossa chama venha estar sempre acesa, a chama da nossa fé venha estar sempre acesa em Cristo Jesus, para que assim nós estejamos sim
prontos para a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, irmãos. Glória a Deus por isso, que sejamos uma igreja preparada diante de Deus, para que quando Ele vir, Ele venha nos encontrar prontos, para que quando Ele vir, Ele venha encontrar nossas lamparinas acesas diante dEle. Aleluia. Essa lamparina, irmãos, da nossa fé, é o que vai estar iluminando o caminho para encontrar com o noivo, o caminho para encontrar com Jesus. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus mais uma vez? Eu quero convidar nesse momento de se colocarem de pé.